Pensa positivo, a vida te dá asas e vamos a mais uma aula de matemática de número 15. Oi, professora Aldelina, tamo junto? Misturados. Vamos lá, né? E essa aula de número 15 vem bombando, porque a gente ainda fala um pouco de conjuntos, né? Isso. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esses números todos e vamos colocá-los agora organizados numa reta numerada. Sabe a régua que vocês usam para fazer retinha e tal, bonitinho? Vocês já viram que ela tem uns tracinhos ali cortadinhos, belezinha? São os números. Vamos marcar esses números na reta. Vamos montar também alguns intervalos, né? Não é o intervalo da escola não, para lanchar não, tá? O intervalo eu achei que já era hora do lanche, não? Que horas são? Hora do lanche. E eu tô achando, professor Maurício, eu tô sentindo aqui, algo me diz, meu coração tá batendo mais forte, que eles estão com saudade do quiz. Será? Acho que estão, porque segundo os professores presenciais, a galera se amarrou nas 4 primeiras aulas, só quiz. Já teve aluno que disse que podia ter quiz toda a aula, né? Aí, mas calma, que eu também vi lá umas fotos e eu sei que eles estavam gostando mais do chocolate. Tem gente ganhando bombom de recompensa. Tem gente que já está estudando para o quiz acertar tudo, que é para ganhar chocolate. Para ganhar o bombom aí de... Mas é uma maneira de incentivo, né? Eu também, viu? Eu posso ganhar bombom também, eu também gosto. Ia falar, vai guardando, ó, ganhou, você reserva uma fração do que você ganhou, guarda. Um terço. Quando a gente for visitá-los, vai estar lá o chocolate pra gente. Olha aí, né? Mas na aula de hoje a gente tem quiz, sim senhor. Então, para quem tava com saudade, a gente vai fazer umas perguntinhas sobre a teoria dos conjuntos, porque a gente quer saber se vocês aprenderam, não é? Nada mais lógico do que a gente perguntar e saber direitinho, será que a galera realmente aprendeu toda essa teoria? Vamos lá agora, então, aula de número 15. Vamos estudar mais um pouquinho. Representação numérica, ou seja, representação dos números na reta numérica. E também vamos estudar a parte dos intervalos. Não é o nosso intervalo conhecido como recreio, tá? Ah, não, que pena. Eu achei que depois da representação vinha o lanche. Não é o lanche. Esse intervalo é o intervalo numérico, né? Não é ainda a hora do lanche, tá? As habilidades da aula de hoje, bora ver. Reconhecer os números irracionais, irreais e representá-los na reta. Ou seja, nós vamos pegar aquele númerozinho irracional lá, aquela raiz de 2 e vamos colocar essa raiz na reta numérica. Olha que coisa legal. Vamos conversar aqui, olho no olho aqui. Olha só que coisa legal. Imagina só você pegar um número irracional que tem uma infinidade de casas decimais e representar esse número na reta numérica. Mas eu lembro que você disse numa aula aí que é por aproximação. Pronto. Certo? E é legal, porque quando falo em aproximação, não é assim do jeito que eu quero, não. É 1,14 e tal. Ah, vou deixar 1,1. É porque é 1,1. Mas tem reta... Tem regra para aproximar. Isso, mas na reta também a gente vai colocar ali de maneira aproximada, porque não tem como a gente ter a exatidão ali, né? Claro que se tiver bem esmiçadinho, tiver bem tintim por tintim a nossa reguinha ali, aí você consegue localizar cada vez mais com exatidão. Fora isso, tem que ser por aproximação, certo? Certo. Vamos lá então, continua aí no nosso mágico tirando da cartola, para de rir. Minuciosamente, toma, falei. Conjuntos numéricos. Quase não sai essa palavra, travou. Deu um trava-língua e nem é um trava-língua, mas deu um trava-língua. Olha, gente, eu estou sofrendo bullying aqui. Conjuntos numéricos na sua parte 5. E agora que são elas, a hora do quiz. Vem aqui com a gente, então. Tá, falamos que, né, minuciosamente, a gente... Calma. Repete. Minuciosamente. Minuciosamente, aqui, uau. A gente não tem problema aqui que não possa consertar, né? Aqui matemática é para resolver problemas. A hora do quiz vai saber de você a parte dos conjuntos, se você entendeu bem.
tá? Outra coisa, 5 perguntinhas? Não vão ser Sim, muitas, 5 né? perguntas 5 perguntas, rápido. porque a gente precisa passar o assunto da aula de hoje, né? Se fosse assim, a gente poderia colocar o quiz em todas as aulas, mas temos muito assunto para estudar, né? Mas vamos dar aquela descontraída na hora do quiz, melhor de 5, e a gente quer ver se vocês vão acertar. Olha lá, o nosso amiguinho! E aí? Vamos ver se você lembra conceitos de números reais através do quiz. Vamos soltar a vinheta? Vamos lá? Solta a vinheta para o nosso quiz de hoje. Vamos ver. A hora do quiz! Ah, legal, né? A hora do quiz! Então é hora de apertar o botãozinho e dizer, eu sei essa. Vamos para a pergunta de número 1? Pergunta de número 1. Vamos lá então. Pergunta de número 1. A soma de dois números inteiros e simétricos é sempre igual ao dobro do número? A um número positivo, a 0, ou a um número negativo? Tempo! A soma de dois números inteiros e simétricos, aí você tem que lembrar da teoria. O que são números inteiros? O que são simétricos? A soma deles é sempre igual Ao dobro? a um número positivo A 0? ou a um número negativo? Boa pergunta. Pensa, pensa. Tempo! Simétricos, o que são simétricos? Eu sei que, né, quando a gente tem uma pintura de maneira simétrica, tudo que tem de um lado tem do outro, certo? Certinho. Simetria. A professora Adelina tá linda com a rosa no cabelo, hein? Bota aqui pra gente, vamos lá. Primeira pergunta do nosso quiz. A soma de dois números inteiros. E simétricos? Tempo. Eles não sabem ainda como é que faz o tempo, né? Não. Tá? Tempo. Ó o relógio. O relógio é a professora Luz. Por incrível que pareça. E a resposta é: você vai somar números simétricos. O que são números simétricos mesmo? São números iguais com sinais diferentes. Por exemplo, menos 5 e 5 positivo. Quando eu somo os dois, o resultado é O resultado é zero, né? Porque ganhos e percas. Eu tenho 5, eu perdi 5, Não fiquei tenho nada. zerada, fiquei Zerou. sem nada. Entenderam? Primeira pergunta, e aí, quem acertou? Bombom aí? Não? Vamos então para a pergunta de número 2, olha lá. Vamos só fazer aqui, né, para eles ficarem, né, sabendo. Então, mais 5 e menos 5 são números inteiros E simétricos. Brincando de percas e ganhos, eu tenho 5, eu perdi 5, zero, nada. né? Fiquei sem nada, tá bom? beleza. Então, a perguntinha de número 2, vamos lá. Todo número irracional também é um número natural? Também é um número inteiro? Também é um número racional? Ou também é um número real? O irracional, ele é natural? Ele é inteiro? Racional ou real? Lembrando, lembra do diagrama, né? Quem tá dentro de quem? Desenhos, Lembra do isso. desenho, lá fica mais fácil. Lembra da nossa correção no mapa mental da aula anterior que você vai conseguir acertar. Professora Adelina sabe essa? Ah, a professora Adelina acompanha todas as aulas, né? Vai sair daqui, vai fazer um concurso para matemática e vai tirar de letra, certeza, né? Eu já aprendi o número 5. E aí, gente, todo número irracional, foi o que a gente aprendeu na aula anterior. Irracional. Irracional é aquele vizinho, Ah, o que vive em isolamento social, né? Irracional, é. ele existe. Ele existe. E ele é natural? Não. Não. Não é natural. Nem é racional. Inteiro? Não. Não também? Ele tá quebrado. Quebrado? Tá quebrado. Tá- Não sobrou nada do salário dele, tá quebrado. Ele é racional? Ele é irracional. Ah, ele é irracional. Irracional. Não é racional. E aí, já acertou? Então, Já? todo número irracional é também um número Real. real, olha, real. É real. Gente, vamos lá na lousa e vamos lembrar o nosso desenho, tá? Que é que a gente tá para isso, para não ficar dúvidas, tá bom? Então, se alguém deu uma esquecida aí,
Ah, sim! Vamos lá. Primeiro a gente tem os naturais, depois os inteiros, depois os racionais e grudadinho aqui temos os irracionais. Tudo isso é real. Vou largar real para vocês. Os irracionais são reais, tá? Beleza? Beleza. Então vamos agora à pergunta de número 3. Todo número real multiplicado por 1 é igual a ele mesmo? É igual a 1? É igual a 0? Ou é igual a um número negativo? Dica? Uma dica? Pode dar uma dica? Bem facinho assim, uma dica. Uma dica? Faz um exemplo. Faz 2 exemplos, 3 exemplos, vai pensando. Todo número real, então vários números. Pega o número real. E multiplica por 1. Qualquer, seja ele qualquer número. 0 vezes 1. Minuciosamente. Agora. Mas aí eu tento tento puxar para o outro lado, né? 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1 é 1. É 1. Já encontrei 2 alternativas certas. Então, todo número que a gente multiplica por 1, o que acontece com ele? O resultado é 1? O resultado é 0 ou o resultado é ele mesmo? Ou é um número negativo? Essa daqui dá para excluir, né? Negativo. Nada a ver, né? Número negativo. Só se esse número que estiver multiplicando por 1 for negativo. Deu? Já? Podemos? Resposta correta é a letra A, né? Olha lá. Todo número real multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo. Se eu multiplicar 1000 por 1, é 1000. Se eu multiplicar 0,5 por 1, 0,5. Então, o número 1, ele é elemento neutro da multiplicação. Então, toda vez que você multiplicar por 1, o resultado sempre é o próprio número que está sendo ali, fazendo a jogada com 1, tá certo? Beleza. Beleza? Aí acho que eles estão acertando tudo. Eu tô ouvindo uns gritos daqui, eu tô animadíssima. Número 4, vamos lá para a seguinte pergunta. O número 0,75 pertence ao conjunto dos números naturais, inteiros, racionais ou irracionais? O número 0,75. Já entendi. O número 0,75 pertence ao conjunto dos números naturais, inteiros, racionais ou irracionais? Pensa. Eu vou dar uma dica, tá? O 0,75 é um número decimal exato. Ou seja, ele não é irracional. Percebam que geralmente uma das alternativas a gente sempre exclui, né? Vamos lá, pensa. O número 0,75 pertence ao conjunto dos números. Vamos ver, e a resposta correta? 0,75. Bom, a gente já sabe aqui por exclusão, vamos por exclusão, né? Ele não é irracional. Ele é um número com vírgula também, então ele não é natural. Não é natural. Não é natural, porque então pronto, não é inteiro, ele é quebrado, né? Ele é quebrado, mas também não quebraram tanto assim para chegar nos irracionais. Não dilacerou tanto. Ele, vamos pegar na prática. Ele é um copo de vidro normal. Quebrou, mas não quebrou tanto. Não é cristal. O cristal, quando quebra, esfarela em pedacinhos. Fica um quebrado muito bagunçado. Aqui o 0,75 é um decimal exato. E o decimal exato está dentro dos racionais. Certinho? Beleza. A galera só no tique de certo. Não é tique nervoso, é tique de certo. Vamos lá para a pergunta de número 5. Pergunta de número 5. Multiplicar um número inteiro por 0,5 é o mesmo que multiplicar um número inteiro por 0,5 é o mesmo que letra A, dividir por 2, letra B, multiplicar por 2, letra C, dividir por 5 ou letra D, multiplicar
por 5. E aí, vamos lá, multiplicar um número inteiro por 0,5. O que será que acontece se a gente multiplica por meio? Eu vou dar a mesma dica que a professora Lúcia deu anteriormente. Faz um teste aí, pega um número 10 e multiplica por 0,5, ou pega um 20, ou pega o 100. Observaram que eu estou falando só de números decimais, né, múltiplos de 10, porque fica mais fácil fazer a conta. Então, quando a gente multiplica um número qualquer, né, inteiro, por meio, por 0,5, 0,5 é meio, né? 1 sobre 2, meio é 0,5. E aí, o que acontece? É o mesmo que dividir por 2, é o mesmo que multiplicar por 2, é o mesmo que dividir por 5 ou multiplicar por 5. Tenta aí. Vai, pensa. Pensa. Tá pensando? Vamos lá. Vamos à resposta, então? Olha lá no slide. A resposta correta é dividir por 2. Letra A, né? Olha aí. Por quê? A hora que você fizer 10, né? Multiplicando por 0,5, a gente já disse que 0,5 é o mesmo que? Meio. 1 sobre 2. Então, quando eu multiplico por 1 sobre 2, lembra lá da multiplicação de frações? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 10 vezes 1? 10. 2 vezes 1? 2. E 10 dividido por 2? É 5. 5. Então, é a mesma coisa que dividir pela metade. Ou mesmo você poderia fazer a multiplicação dos números decimais. Também aprendemos a regra. Então, beleza. Tá aí já as 5 perguntas do quiz. Isso mesmo. E como vocês foram? Foram bem? Tudo certo até aí? Acertou? Então olha lá, vamos vibrar? Vamos vibrar? Uhul! Acertou! Palmas, parabéns para vocês todos que acertaram, porque a gente vibra aqui junto com vocês, se vocês entenderam o assunto, né? Entenderam o conteúdo, a gente fica muito feliz. E é claro que agora a gente avança para o assunto da aula de hoje, que é representação na reta numérica, tá? Não é difícil, é algo que a gente só vai distribuir naquela reta real a numeração que a gente já conhece e começar a parte de intervalos aí, que não é o intervalo do lanche. O grande detalhe da aula não vai ser nem colocar o número na reta, mas vocês precisam saber. Por quê, professor? Aí vai de novo invadir outras disciplinas. Lá na física, lá na química, você vai precisar dessa visualização, né, desse número naquele intervalo. Mas o grande up da aula é justamente esse intervalo. Quando o intervalo é aberto, quando ele é fechado, o que significa ser aberto, ser fechado. Então vamos lá, vamos agora colocar esses números na reta e depois enxergar esse intervalo numérico. Verdade. Vamos lá então? Seguindo aqui na nossa aula, então, o conjunto dos números reais na reta numérica. Vamos ver. Então, olha aqui, a gente vê aí, né, que temos muitos números para localizar. O que a gente costuma fazer primeiro? Primeiro, vamos localizar o zero. E os números inteiros. O 1, o 2, o 3, o menos 1, o menos 2, o menos 3, que aí sim, com essa orientação, fica mais fácil da gente localizar os demais, por exemplo. O 0,5 aqui negativo, que está entre o 0 e o menos 1. Aí aqui 1,5, que está entre o 1 e o 2. Então vai ficando mais fácil a gente localizar o π, que é 3,14, né? Então não se assuste, gente. Não fique apavorado que dá tudo certo. Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! O grande detalhe, olha só aqui, ó, a observação central. Você traça a reta, traçou a reta, mais ou menos no meio da reta você vai marcar o número 0, beleza. E olha só a questão da unidade. Você pode usar régua e fazer de centímetros em centímetros? Pode. Ah, não, eu quero colocar um intervalo maior para poder colocar o número melhor. Beleza. O grande detalhe é fazer o mesmo espaçamento. O mesmo espaçamento para cada intervalo dos números inteiros. Lembra que ela colocou? O 1, o 2, o 3, o menos 1, o menos 2, o menos 3. Então, esse espaçamento entre os números inteiros tem que ser o mesmo, beleza? Então, tá aí. Primeira observação é essa. O ponto de origem, ou seja, o nosso número 0. Muito bem. Próximo passo, a orientação para a direita, né? A gente sempre orienta a reta para a direita, a gente também pode colocá-la para cá, porque ela também é infinita, né? Mas a orientação que a gente segue é da esquerda para a direita, tá?
A unidade de medida é arbitrária. Olha aqui, parece coisa de jogo de futebol, né? O que é arbitrário? Você que vai colocar aí 1 centímetro, 2, desde que você mantenha essa unidade para o 1, para o 2, para o 3, assim como para o -1, -2 Isso. e -3. Você tem que colocar mais ou menos, o ideal aqui é colocar do mesmo tamanhozinho essa unidade de medida, tá? Beleza. Reta real ou eixo real. Podemos corresponder cada ponto da reta a um número real. Essa reta ela é infinita e além, tá certo? Beleza. Vamos lá então. Quem é positivo e negativo? Ou os dois são positivos? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, nós temos ali ó, a origem, não é, que é o nosso ponto zero, e nós aprendemos nas aulas que... O que nós aprendemos nas aulas quando falamos dos números? Começamos com os naturais, só tinha lá do zero para a direita. Eles eram todos positivos. Nos números inteiros, a nossa reta já alongou um pouquinho mais. Aí ficou o zero, ficou o número para a direita e o número para a esquerda. Então aqui rola a pergunta. Quem é positivo aqui? A gente tem o ponto P e o ponto Q. Positivo. Quem é positivo? Olha, o zero tá aqui, né? A nossa origem. Nossa origem tá aqui. Valeu. Quem é positivo? O Q ou o P? Galera responde. Que? Que? P? Que é isso? Que? Com certeza o positivo é o que, né? quê? E negativo? Quem é negativo? É o P. P. Então, só da gente visualizar, a gente já consegue entender aí quem é positivo e aí negativo. ficou uma confusão nas aulas, porque quem é o positivo é o quê? Quem é o positivo é o quê? É o quê? Quem é positivo é o quê? É o quê? É a letra Q aqui, né? Vamos lá, continuando então. A gente já viu então que o P é menor que zero, né? Ou seja, negativo. Negativo. E o Q? Maior que zero. O quê? Que positivo. Q é maior que zero. Então, Q é positivo. Certo? Certinho. Não esqueça, os nossos números reais são, né, reais, então podemos localizá-lo na nossa reta e na nossa régua, né? Isso. Observe a divisão de cada espaçamento. Aqui nós estamos vendo a régua, tá? Nós temos ali o centímetro, olha lá. Aqui está em centímetros e aqui em polegadas. A gente vai se localizar na parte dos centímetros, Isso. tá? Mas lembrando que é arbitrária, lembra? Sim. Nós temos que seguir o padrão direitinho. Mas observe o seguinte, olha lá, nós temos dois números ali, o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1 nós temos vários tracinhos. Estão vendo ali? A metade e a sequência dessa contagem. Se eu pegar o meio desses tracinhos aí e dividir, eu também vou ter várias divisões. E é isso que nós vamos fazer, visualizar essas divisões para podermos colocar os nossos números de maneira mais precisa. Não vai estar exatamente ali, mas vai estar de maneira bem precisa. Beleza, então vamos lá, observe os números que estão entre o 3 e o 4, né? Olha lá, entre o 3 e o 4, Nós temos quantos números ali, ó? Infinitos, lembra? É. Lembra aquele dia que a gente pediu para pensar num número de 1 a 10? Aham. E todo mundo aqui no estúdio e na escola, a maioria pensou em números naturais? De 1 a 10. Aham. Entre o 3 e o 4, a gente tem muita numeração, gente. Tem o 3,1, 3,2... 3,3, tem 3,33 também, 3,33, né? fica entre o 3,3 e o 3,4. Entre cada um desses números aqui, nós podemos dividir em 10 vezes. Depois, Ixi. e entre desses 10, pegou 2, pode dividir em mais 10. E aí vai Misericórdia. ao infinito. Não esqueça também que todo número decimal pode ser escrito na forma de fração, tá? Então a gente se pega por aí, quando você tiver dificuldade, né, de encontrar a fração, você transforma ela em decimal para ficar mais fácil. Isso mesmo. Certo? Certinho. Então vamos lá. Será que você entendeu? Vamos testar? Vamos. Então, será que vocês entenderam essa questão de localização na reta real? Sabe por que precisa entender bem direitinho? Porque a próxima aula a gente vai trabalhar bastante com a questão dos intervalos e aí precisa saber quem é quem, né? Então, saber localizar na reta real é uma coisa importantíssima. Teve uma vez que já caiu no Enem uma questão só de localização na reta real. Sempre cai, né? Agora eles mudaram um pouquinho, eles não estão mais colocando na reta, eles colocam lá uma figura geométrica, um
uma quadra, sei lá, um desenho e pede para localizar alguma coisa ali. Ou seja, ele tirou da reta e colocou num espaço maior. Mas é o mesmo critério, é o mesmo jeito que você vai observar ali. É muito simples, sabe? É muito fácil, é muito legal de trabalhar. Muito fácil. Muito fácil. Vamos lá, vamos testar então se vocês entenderam. Vem com a gente, olha lá. Represente os números 5/8, 0,75, 5 meios, 2,75 e 10 terços na reta numerada. Primeiro detalhe, né? Aqueles números que já estão decimais, bem mais fácil, certo? Certo. Os números que estão com vírgula, vale a pena a gente transformar em número decimal, porque vai ficar mais fácil, frações, né? Isso, os números que estão em frações, fica mais fácil a gente transformar em decimal. Então vamos lá, 5/8. A gente não vai fazer a divisão aqui, porque nós já ensinamos na outra aula como que faz divisão, né? E então a gente vai aqui usar já o valor da divisão já resolvida, tá? Você pode usar o seu caderno, fazer a continha aí se você quer praticar ou fazer na calculadora, tá? 5/8, ou seja, 5/8, 0,625. O 0,75 já está decimal, o 2,75 também. Então vamos agora aqui aos 5 meios, metade de 5. Metade de 2,5. Isso, 2,5, né? Beleza? E agora? Agora temos 10 terços. 10 terços. 10 dividido por 3 vai dar 3,333. Infinito, né? Então agora a gente vai localizar esses pontos aqui na régua, tá certo? Beleza. Beleza? A gente poderia até colocar ponto A, B, C, ficava até mais fácil, né? Vamos lá. Esse aqui é o A, esse é o B, C, D, E. Tá? Beleza. Vamos lá, quem é o ponto A? 0,625? Bom, como é 0, está entre 0 e 1, não é? Ah, sim. Passou do meio. Aqui é 0,5, né? Isso. Então, passou do meio, aqui é o 600, não é? Aqui é o 0,6, né? Então, aqui, ó. Opa, ele vai, quando é muito minucioso, ele, né, pega aqui. Mas tem, mais ou menos por aqui tá o ponto A. Beleza? 0,75. Passou um pouquinho dele, né? Depois aí já passou do 7. Então, nesse caso aqui tá o ponto B. 2,5. Ah, 2,5 tá fácil. Bem aqui, né? Isso. Esse é o ponto C. 2,75. Passou 2,6, 2,7, 75 aqui, ó. Isso. É o D, né? E o E, 3,3333. 3,3333. Então, aqui. Mais ou menos, né? É o E. Beleza. A gente trabalha por aproximação, lembra? Perfeito. Certinho. Vamos lá, então? Localizamos, agora vamos lá. Qual ponto na reta numérica indica 7/8? E aí, Nós de temos novo, ali né? 4 pontos, né? O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. O ideal é transformar em número decimal. 7/8 é 0,875. Uma vez que você localizou, né? A gente já sabe quem é o 0, a gente já sabe quem é o 1. A gente já sabe que é 0,875, não é o D. Não, é depois do 1. Não é. E nem está muito perto do 0 também. Não está pertinho do 0. Está Então, pertinho do 1. Isso, não é A nem é B, é a letra C. É o ponto C. Beleza. Isso só por raciocínio lógico, né? Sem precisão, mas a gente já chega na conclusão aí por raciocínio lógico, tá? E como representar um número irracional na reta numerada? E aí, tá difícil? Tá carregando essa cruz? Olha lá, tá pesado, hein? Não, o racional vai dar problema, não é ter que... Agora, o irracional... Irracional. O racional a gente viu que são os decimais exatos, as dízimas, né? Mas e aí, o irracional? A gente já viu que por aproximação a gente também localiza. Não tem o pi? Tem. A gente já não colocou ele na reta? Sim, né? Sim. Então tá, a gente sabe que o irracional é o pi mesmo, 3,14, 15, 69, nem lembro, né? Mas assim, e é possível ser localizado por aproximação, tá? Vamos testar? Vamos lá? Então olha lá. Temos, por exemplo, o π e as raízes quadradas não exatas. Por exemplo, a raiz de 20. Neste caso, iremos trabalhar com aproximação. Vamos ver então, por aproximação, vamos lá então. O π vale 3,14, né? Já sabemos, por aproximação. né? Por aproximação. Aproximadamente. Ah, tá. Vamos mostrar pra galera aqui, o símbolo de aproximadamente é assim, tá? Um sinalzinho de igual com um tio em cima.
E a raiz de 20? A raiz de 20 também, 4. É maior que 16, não é? O 16. É 4,47, por aproximação Isso. também. É, isso mesmo. Qual é o raciocínio, né? Raiz de 20 está entre raiz de 16 e a raiz de 25. que é 4 e 5. Aqui a gente fala Está meio mais junto, próximo do 25, não é? Não, está mais próximo do 16. Está mais próximo do Então 16. é menor que 4,5. Vamos lá, o pi, 3,14, né? Aqui vai passar do 3,1, não vai? Vai. Então aqui está o Pi. E o raiz de 20? 4,47. Pertinho do Tá 4,5. antes de 4,5, né? Antes aqui de 4,5 tá a raiz De 20. de 20. Que é assim, ó. Ele tem a tendência de dar uma opção aí pra gente. Vamos nos intervalos então agora? Vamos falar de intervalos? Vamos para o intervalo agora? Não, ainda não. Te Não? acalma. Vamos lá. E os intervalos? Intervalos reais são partes da reta real. Quando nós trabalhamos lá, por exemplo, os números entre o 3 e o 4, nós estávamos falando de um intervalo. Existem algumas maneiras de representar um intervalo. Veja, então é bom que você entenda primeiro o que é o intervalo. Marquei 2 pontos, 2 números. Aqueles valores que estão entre esses 2 números fazem parte do nosso intervalo. É, porque a reta real, ela é infinita e além, né? Infinito e além. Ela O vamos dizer... intervalo também é infinito. Isso, mas a reta real, ela é muito extensa, porque todo e qualquer número real está nela. O que a gente quer fazer quando a gente analisa intervalo? A gente quer pegar um pedaço. Limitar, um pedacinho só. Limitar, pegar um pedacinho e fazer a análise ali. Praticamente isso que a gente já estava fazendo ali com aquela régua. A gente não estava com a régua ali colocando os valores, mas a gente estava só com um pedaço, né? A gente não estava com a régua inteira, até porque, né, não ia dar nem aqui no slide. Então, o que a gente fez? Pegou um intervalo. Então, quando vocês ouvirem falar de intervalo, é isso, é um pedaço da reta real. Perfeito. Beleza? Perfeito. Então, existem algumas maneiras de representar. A gente vai mostrar para vocês. Olha lá. Dado o conjunto A dos números maiores ou iguais a menos 3 e menores que 5. Então, nós temos ali um detalhezinho legal, olha lá, maiores ou iguais e menores que 5. Beleza. Aí a gente pode fazer em notação de conjuntos, tá? A gente pode fazer na reta real e a gente pode fazer em colchetes. Olha, então são as 3 maneiras de representar o intervalo, tá? 3 maneiras de representar o intervalo. Em notação de conjunto, na reta real e em colchetes, que é o que a gente vai mostrar agora para vocês. Em notação de conjuntos, nós temos que x pertence aos números reais, tal que. Esse tal que, tá, é uma restrição do nosso conjunto. Essa barrinha, né? Isso. Chamada de tal que. Tal que esse número x é maior ou igual a menos 3 e menor que 5. Então vamos usar o nosso Pac-Man aqui, né? Isso. Ele é maior, esse x é maior que menos 3 e menor que 5. Só que ele é maior ou igual, então por isso que tem esse tracinho aqui, ó. Porque ele é maior ou igual. Pode ser o menos 3? Pode. Pode. É menor que 5, pode ser o 5? Não, é só menor. Nesse caso, na aula que vem a gente vai estudar isso mais a fundo, tá? Mais Fiquem profundo. tranquilos, não se desesperem. Na reta real, quando envolver o número, pode ser o menos 3? Pode. Então a bolinha é fechada. Pintadinha, bonitinha. Não envolveu o número, o 5? Não. Então bolinha aberta. Não pintada. E esse intervalo aqui que eu vou costurar aqui, é isso aqui que eu quero, ó. Beleza. Todos os números que estão nesse meio aí, ó. Como são muitos, eu não posso representá-los de maneira, né, simbólica, com números mesmo, então nós fazemos no intervalo. Em colchetes, do mesmo jeito, se envolver o número, porque está dizendo maior ou igual, o colchete para dentro. Se disser menor, sem ser igual, sem ser o valor do 5, o colchete para fora, tá? Então, 3 maneiras de representar o intervalo, em notação de conjunto, na reta real e em colchetes. Essas 3 maneirinhas aqui. Na próxima aula a gente vai rever isso e vai colocar em prática, tá? Então, para quem ainda não entendeu, fica tranquilo que temos tempo para isso. Temos. Beleza? Eu só lembro aqui, tá? O colchete, ó. Colchete normal, fechado. Ou seja, pertence. Colchete virado ao contrário, invertido, aberto. Não pertence.
Certinho? Perfeito. Olha lá, então na representação de intervalo, o que acontece? Bolinha cheia ou bolinha pintada, tá? Maior ou igual ou menor ou igual. Colchetes normais, do jeito que nós conhecemos lá, aquele formatinho tranquilo. Virado para dentro. Isso. Nesse caso, o intervalo é Fechado. Inclui o número que está sendo falado, inclui o extremo, tá? Isso. Agora, se vier bolinha vazia, né? Olha lá, bolinha vazia assim. E os colchetes sem aquele tracinho maior ou menor, sem o tracinho embaixo, e os colchetes invertidos, né, para fora, é aberto. esse intervalo é aberto, não conta com aquele número que está sendo nós falado. vamos excluir o número que foi falado. E o infinito, e além, como que a gente vai mostrar? O infinito é representado como? O infinito é representado pelo aquele... O símbolo que você usa. Deitado, né? Você usa aí nos colares, nas pulseiras, muita gente usa brinco, tudo com esse símbolo do infinito, né? O infinito é sempre aberto, né, gente? Tá infinito, é sempre aberto. Não tem como fechar. Então, a gente costura assim até o final da reta, tá? Beleza. E, claro, bolinha não precisa, porque ele é infinito, né? Então, na reta ficou dessa forma, né? E em colchetes, a gente pode representar ou ele viradinho para fora, ou até mesmo um parênteses, tá? Beleza. Então quer dizer que eu posso trocar o colchete ao contrário pelo parênteses? Pode. O intervalo aberto? Ou. Beleza, já anota aí, ó. Tá? Ou o colchete invertido ou o parênteses. O infinito sempre é aberto, não posso fechar o infinito. E aqui diz assim, ó, x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a -1. Ou seja, tem o -1, bolinha fechada por conta desse detalhezinho aqui, ó, que é maior ou igual. E eu vou querer todos os números maiores que -1, todos. -2 pode? -2 está antes aqui, ó, não me serve. O 0 pode? Não, o 0 pode, tá lá, tá dentro. Tá lá dentro. O 1 pode? Pode. O 2 Também. pode, tá tudo pra cá. O 2,5 pode. Raiz de 2, que é 1,4? Pode. Então também. tá tudo aí pra direita. Tudo pode. Tá? Tudo pode do -1 para a direita. Certo? Beleza. Essa parte aí a gente vai repetir na próxima aula, repetir no sentido assim de reexplicar, porque é onde a gente vai fazer realmente os exercícios colocando na reta real dessa forma. A aula de hoje foi mais para aquela introdução que você viu que localizar na reta real não é difícil por aproximação. Aqui na verdade fica mais fácil ainda, porque ele pega um intervalo e costura ali, ele risca, entendeu? Não precisa colocar os números, não precisa destacar aquele, não. É só marcar. Só que eu preciso ficar bem atento agora, porque é o seguinte, beleza, supõe-se que entre o 5 e o 10, tem lá. Mas eu preciso conhecer todos os números que tem entre o 5 e o 10, sejam eles naturais, que são os mais fáceis, 6, 7, 8, 9, seja eles inteiros, que são os mesmos, seja ele decimal, fracionário, irracional. E aí é aquele processo. Eu preciso pegar, por exemplo, uma fração e fazer a conversão para um decimal, para ver se está naquele intervalo. Aí aquele pertence, não pertence, já fica um pouquinho mais complexo. Porque eu não estou vendo mais os elementos, igual eu via lá atrás. O conjunto, o diagrama de Venn, com os números eu olho, tá lá dentro, pertence, não pertence. Agora eu vou ver o intervalo é bem amplo. Vamos brincando com os números? Vamos mais aqui pertinho? Vem cá, qual é o brincando com os números de hoje? Vamos chegar junto aqui e vamos fazer a perguntinha aqui na tela para vocês. Vamos lá. Números aqui, ó. Brincando com os números, olha lá. Então, ó, o pai de Maria tem 5 filhas. O pai da Maria? Pense e responda. O pai de Maria tem 5 filhas. Naná, Nenê, Nini e Nonô. Qual o nome da quinta filha? Eu gosto das pronúncias. Se eu fosse ler, talvez os nomes seriam diferentes. Então lê aí. Não, eu não vou ler. O pai de Maria tem 5 filhas. Não. Fala, menina. Fala, minucioso, fala aí. Não, eu gostei. Eu vou aprender a falar igual. Naná, não é nenê, não? Você ia falar nené? Nenê. Nini e nonô, tá tudo acentuado, ó. Nenê e nonô. O importante é você dizer quem é o nome da quinta filha, tá? Então, mas tá fácil. Junto com as atividades de sala, eles precisam responder esse teste de raciocínio, beleza? Beleza. Até lá, tchau, tchau.